O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo, levando esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E a nossa convidada de hoje já esteve aqui há algum tempo atrás, mas está retornando para a nossa alegria. É Ludmila Emerick, Ludmila de Oliveira Emerick, da Associação Espírita Fraternal. Ludmila, essa pessoa doce que vocês vão conhecer agora, ela está nos trazendo um tema maravilhoso, há 2000 anos. E ela é oradora espírita, divulgadora de nossa doutrina, está sempre conosco no movimento espírita. Seja bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Cátia, o convite e a oportunidade de estar aqui. É uma alegria muito grande. Você já esteve conosco há algum tempo, 2 vezes, se não me engano. Sim, acho que foi. Mas muito ocupada. As atribulações não permitiram. Não permitiram, né? Vida profissional, né? Ludmila também é dentista, é cirurgiã dentista. Isso. E a vida a gente sabe que fica tem... corrida, né? Exatamente, mas felizmente hoje estamos juntas aqui. Com a bondade de Deus. Isso, e esse tema maravilhoso, eu gostaria que você nos dissesse por que você escolheu há 2000 anos este livro maravilhoso. Bom, esse livro, Cátia, com muita justiça, foi eleito um dos maiores 10 livros espíritas do século XX, que nesse livro a gente vê episódios do cristianismo primitivo, do cristianismo no seu início. A gente tem a oportunidade de ver de perto os primeiros cristãos, suas atividades, os primeiros mártires. Mártires esses que passaram de forma anônima para a posteridade, nós não conhecemos nem seus nomes, suas trajetórias, mas que foram de suma importância para o desenvolvimento do cristianismo. Graças a eles, o cristianismo pôde crescer, se propagar e chegar até nós sermos beneficiados por essa doutrina maravilhosa. E, além disso, esse livro, apesar de ter uma história que se passa há 2000 anos, ele é muito atual, porque a gente vê que aquela sociedade enfrentava questões que nós enfrentamos agora. Desvios na política, uma sociedade atravessando uma crise moral muito grande, a família enfrentando desafios, decadência. Então, questões que nós estamos enfrentando hoje também. Então, isso serve de roteiro para nós, de exemplo, conforme Emmanuel diz no prefácio desse livro, que é um roteiro para todos nós. Então, uma escolha muito acertada, né? Fale um pouquinho, então, Ludmila, sobre a história desse livro, um resumo do que ele trata. Então, esse livro traz a história de muitos personagens, mas o eixo central é Emmanuel, nosso querido benfeitor, quando ele estava com a personalidade de Públio Lentulus, ele e sua esposa Lívia. Era um casal que se amava verdadeiramente, profundamente e que se completavam muito. Emmanuel considerava, Públio, considerava Lívia sua alma gêmea. E eles tinham uma vida conjugal muito feliz, muito satisfatória. Ambos tiveram um encontro com Jesus e isso mudou suas trajetórias para sempre. Mas como eles tinham suas diferenças de personalidade, como era normal, cada um reagiu de uma maneira diferente a esse encontro. Públio era um senador romano com muito poder, muita autoridade, um homem acostumado a mandar,
a ser obedecido. E Lívia já era aquele caráter suave, doce, meiga. Públio foi o primeiro a ter um encontro com Jesus. Eles tinham uma filhinha chamada Flávia, que se encontrava muito doente, com uma moléstia incurável para a época. E eles ouviram falar daquele Messias chamado Jesus, que estava realizando muitas curas. Mas ele, como era muito orgulhoso, muito vaidoso, achava que estaria descendo da sua posição, indo procurar uma pessoa tão pobre, tão simples. Somente o seu desespero de pai por ver a filha doente, ver seus padecimentos muito grandes, fez com que ele aceitasse procurar este homem. Mas ele queria fazer isso de uma maneira em que ele pudesse manter seu orgulho, sua posição. Mas é Jesus quem vai ao encontro dele. Ele não precisou nem elaborar direito. Ele até chegou a elaborar um plano, mas Jesus foi até ele. Ele instintivamente, só de sentir a presença do Mestre, ele já se colocou de joelhos e lágrimas desciam de seus olhos. Aquele homem tão rude, tão enérgico, talvez nunca tivesse chorado em toda a sua vida. Só aquela presença amorosa de Jesus já fez com que ele adquirisse aquela postura. Jesus aproxima-se dele, coloca a mão em sua cabeça com muito carinho e o convida a segui-lo. A gente pode imaginar o que seja um encontro com Jesus. Realmente deve ser uma emoção arrebatadora. E assim foi com ele. Uma emoção que ele jamais havia sentido, que ele não conhecia, tomou conta dele. Mas num instante, num pequeno segundo, ele se lembrou de sua posição, das suas honras, dos seus títulos, do triunfo de Roma. E ele opta por não seguir Jesus, que o convidava a uma vida de simplicidade, de humildade, de perdão. Aquilo não se coadunava com o seu jeito de ser. Então ele opta por não seguir Jesus, por continuar servindo a César. Já Lívia teve o seu único encontro com Jesus no dia do Sermão da Montanha. Ela ouve aquelas palavras que calaram muito fundo no seu coração, que traziam um grande sofrimento, porque eles tinham um outro filhinho, um bebê chamado Marcos, que havia sido roubado de sua casa. Olha. E eles nunca conseguiram encontrar a criança, nunca conseguiram descobrir o que havia acontecido com ele. Então, para um coração de mãe, isso era um tormento muito grande. Sua filha, Flávia, já havia sido curada por Jesus. Ela tinha uma profunda gratidão antes de conhecer o Mestre, mas tinha também aquele espinho por desconhecer o paradeiro de seu filho. Então, ao ouvir aquelas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, ao perceber aquele amor que irradiava de sua figura, quando ela experimentou aquele pão partilhado por todos, ela sentiu como se uma medicação muito potente, muito eficaz, anestesiasse aquele sofrimento tão grande que ela trazia. Ela ficou realmente muito tocada, tanto que Jesus disse para ela: filha, regozija-te no Pai, porque minhas palavras te tocaram para sempre. E realmente assim foi. A partir daquele momento, Lívia era de Jesus para sempre. Ela, com sua característica de tranquilidade, de doçura, estava pronta para receber Jesus. Já Públio, com suas características de orgulho e de vaidade, não esteve pronto para isso. Então, essas foram as reações diferentes que eles tiveram a esse encontro com Jesus. Lindíssimo, né? Muito. E quantas provas, né? Tão difíceis para ela, para ele, né? Muitos sofrimentos. É verdade. Lívia e Públio estiveram, como você disse, pessoalmente com Jesus. Reagiram dessas formas tão diferentes, não é? Era o que cada um tinha no momento. Sim, sim, não é? Exatamente. Para apresentar a Jesus. E isso acarretou, certamente, problemas para eles serem tão diferentes, optarem por situações tão diferentes. O que aconteceu depois? Certamente houve muitos problemas, Kátia, porque originalmente eles viviam em Roma. Tinham uma vida tranquila, uma vida doméstica, conjugal feliz,
que a sua felicidade só não era perfeita por conta da doença da filha. Mas, tirando isso, eles tinham uma vida muito feliz, eles se completavam, se entendiam. Eles tinham amigos muito valorosos, amigos fiéis, amigos verdadeiros. Então, chega um momento em que eles decidem se transferir para a Palestina, numa esperança de que uma mudança de ares pudesse recuperar a saúde de Flávia. E chegando lá, eles têm um impacto muito grande, porque eles encontraram um ambiente muito diferente do que eles estavam acostumados. Amigos verdadeiros não havia, encontraram somente a falsidade, coisas que ainda encontramos nos dias de hoje, como o despeito, a inveja, as intrigas políticas, a sede de poder, e a calúnia se fez presente na vida deles. O que aconteceu? Por muitos sentimentos antagônicos, de inveja, de despeito, procuraram desacreditar Lívia perante Públio. Tentaram fazer com que ele acreditasse que ela estava tendo um caso com Pilatos, que estava realmente tomado de amores por ela. Mas ela amava verdadeiramente seu marido, ela não tinha. Não correspondia, né? Não correspondia. Mas Públio, com aquele seu caráter rígido, inflexível, ele sabia do temperamento de sua esposa, ele a conhecia profundamente e sabia que ela não seria capaz disso. Mas ele, ao mesmo tempo, deixou que aquela semente da dúvida começasse a germinar no seu íntimo. Então, aquela felicidade conjugal desapareceu. Ele começou a se afastar de Lívia, tomado de dúvidas, de incertezas. Mais para frente, a gente vê um dos pontos altos do livro, que foi o julgamento de Jesus. A gente tem condições de ver os bastidores desse julgamento. A gente vê que Públio participou ativamente, porque Pilatos solicitou sua presença para ajudar no aconselhamento do que fazer perante aquela situação. Então, a gente vê que o próprio Públio foi quem sugeriu que Jesus fosse encaminhado a Herodes, já que Pilatos não se sentia plenamente capaz de julgar aquele caso, visando uma melhor solução. Foi ele também quem sugeriu que outro prisioneiro, já condenado à morte, fosse crucificado no lugar de Jesus, porque a multidão, o povo, estava exigindo essa crucificação. O povo que pouco antes estava homenageando Jesus na sua entrada em Jerusalém, agora exigia sua crucificação. Então, Públio sugeriu essa troca de prisioneiros. Essa troca, como sabemos, não foi aceita. O povo não quis Barrabás, quis que Jesus fosse crucificado. E ele tinha autoridade suficiente para impedir essa condenação de Jesus. Mas ele, atento também a sua posição, seus interesses, né, particulares, ele não quis mais se comprometer. Então, ele deixou que os acontecimentos continuassem da maneira que nós sabemos que ocorreu. Já a Lívia, por sua vez, teve uma atitude completamente diferente. Ao saber que Jesus havia sido condenado, preso, julgado e condenado naquele curto espaço de tempo, de uma forma tão espantosa, ela não pensou duas vezes. Ela foi direto procurar Pilatos, mesmo sabendo de suas más intenções, mas ela foi procurar Pilatos para rogar que ele liberasse Jesus. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa pelo mestre. Então, ela vai procurá-lo para solicitar essa bênção, essa libertação. Como nós sabemos, isso não aconteceu. Jesus foi crucificado. Mas Lívia acabou pagando um preço muito alto por essa sua atitude de desprendimento pelo mestre. Porque para Públio, a ida dela até Pilatos foi a comprovação de sua infidelidade. Então, tomado de uma cólera muito profunda, ele só não a matou por causa da filha. Mas ele anuncia que dali em diante seus destinos estavam separados. Ela naquela casa seria uma figura semelhante a uma serva qualquer. E eles passaram a viver separados dentro do mesmo lar durante longos 25 anos. Olha,
Muita tristeza e muito sofrimento, mais uma vez. Muito difícil, né? Muito difícil. É verdade. E tudo isso foi em função do que cada um trazia em seu íntimo e seu coração, né? Exatamente. Ele mais afeito às coisas mundanas, né? A posição, a César, a Roma, e ela já totalmente em função de Jesus. Em função de Jesus. Isso mesmo. Depois dos 25 anos de separação que você acaba de nos relatar, houve um momento, uma reconciliação entre os dois, Ludmila? Então, isso é muito interessante, porque depois desses 25 anos, Públio finalmente reconhece a inocência de Lívia, mas ele não a procura diretamente para falar isso. Ele planeja uma grande homenagem em que ele iria ajoelhar a seus pés, rogar o seu perdão e pedir a reconciliação. Só que, infelizmente, ele não teve oportunidade de fazer isso, porque neste mesmo dia, Lívia foi presa com os outros cristãos, foi levada à arena e pereceu debaixo das patas das feras. Nessa mesma arena, era a solenidade em que Públio seria homenageado e que ele iria receber uma coroa, que era um símbolo máximo, pelos seus serviços prestados a Roma. Era essa coroa que ele iria depositar aos pés de Lívia. E sem ele saber, ela veio a perecer diante dele, porque fazia parte das festividades romanas, os jogos, as músicas, as danças e também o sacrifício dos cristãos. Então, para homenagear todos aqueles senadores, fez parte da festividade o sacrifício dos cristãos. Então, Lívia foi uma das que foram sacrificadas diante dele. Embora ele não tivesse visto sua esposa, depois ele fica sabendo do acontecido. E aí se inicia um longo período de um profundo martírio para ele, de profundo arrependimento, porque quando ele percebe em que ele perdeu 25 anos de felicidade ao lado daquela que lhe completava o coração. E que era inocente de todas as acusações, né? Pelo remorso de tê-la feito sofrer tanto. E quando ele finalmente iria reparar tudo isso, ou procurar reparar, essa oportunidade é subtraída e ela ainda veio a perecer, a desencarnar dessa forma tão drástica, né? Numa festividade que ele imaginava que seria totalmente diferente. Exatamente. Né? A suprema homenagem pelos seus serviços a César e a Roma foi o sacrifício de sua esposa. Mas o seu orgulho, a sua vaidade falou mais alto, né? Em todos os momentos. Em todos os momentos. Sempre falaram mais alto. Nós percebemos que os personagens deste livro, Ludmila, tiveram tantas atribulações, como você nos relatou aí, e poucos momentos de felicidade, né? Poucos momentos de tranquilidade. Enfrentaram todos esses sofrimentos ao longo de suas vidas. Esses sofrimentos, eles terão tido algum propósito? Sabemos que os propósitos sempre existem, né? E colocamos até isso com relação às nossas vidas também, né? Sim. Quais os propósitos que existiram para que tantos sofrimentos acontecessem? Então, a gente aprende com a doutrina espírita que os nossos sofrimentos têm uma causa e um propósito, né? A gente aprende que o sofrimento não é um mal que nos atinge, é muitas vezes uma grande professora. Públio veio de uma encarnação anterior em que ele havia cometido muitos delitos, muitos crimes graves, muitas pessoas sofreram barbaramente por sua causa. Então, pela justiça divina, que Deus não deserda ninguém, Ele oferece a todos a oportunidade de reparar os erros, não importa a extensão dos nossos erros, Deus nos dá quantas oportunidades forem necessárias de reencarnarmos para indo pouco a pouco, burilando os nossos defeitos, reparando as nossas dívidas.
Então, o Públio, em função dessa encarnação anterior em que ele cometeu muitos crimes, seria natural que nessa encarnação ele enfrentasse sofrimentos. Mas eles não precisariam ter sido tantos se ele não tivesse sido tão orgulhoso, se ele tivesse aceitado aquela exortação de Jesus, que veio pessoalmente convidá-lo. Aquele chamado, né? Para mudar de atitude, para segui-lo. Porque muitas vezes persistimos no erro porque não queremos mudar. E Jesus vem convidar Públio para mudar o seu proceder, para evitar justamente um excesso de sofrimentos desnecessários. Os sofrimentos inevitáveis, se ele os tivesse aceitado com resignação, com paciência, teriam sido uma forma dele já ir reparando aqueles seus débitos perante a justiça divina e ir caminhando mais rapidamente em direção ao seu progresso, à sua evolução. Já a Lívia era um espírito mais adiantado, mais evoluído. Ela vinha já de outras encarnações auxiliando Públio em sua jornada. Os sofrimentos que ela enfrentou tinham a finalidade, tiveram a utilidade de alavancar ainda mais o seu progresso espiritual, porque ela já tinha, né, esse avanço espiritual, mas às vezes o espírito solicita novas provas por si mesmo ou por aqueles a quem ele ama para tentar ajudá-los. Ela cumpriu fielmente toda a sua tarefa, tanto que depois do seu desencarne, ela esteve com Jesus, ela teve esse privilégio de estar com o Mestre e teve o mérito de continuar ajudando Públio do plano espiritual. Porque para os espíritos evoluídos, o trabalho é um prêmio. Nós ainda consideramos a ociosidade um prêmio, né? Mas para o espírito evoluído, o trabalho significa um prêmio. Então, ela, como prêmio pela sua tarefa cumprida, por ter suportado todas as suas dores com resignação, teve o mérito de trabalhar mais em função daquele a quem ela amava. Porque os tormentos, os sofrimentos de Públio ainda estavam muito longe de terminar. Flávia, sua filha, a quem ele dedicou todo o seu afeto depois do que ele julgou ter sido a traição daquela a quem ele amava, ele passou a dedicar todo o seu afeto para ela. E ele passa a ver a sua filha sofrendo num casamento muito infeliz, sem poder fazer nada para ajudá-la. Ele depois vê a filha, que havia sido curada por Jesus de uma doença terrível, voltar a ficar doente, sem que nada pudesse ser feito por ela, e ver Flávia ficar cega. Ela acaba ficando cega. E no final das contas, ele acabou ficando cego também, porque no cerco de Jerusalém, ele foi feito prisioneiro, teve os olhos queimados por um ferro em brasa. E para culminar todo esse sofrimento, o autor disto foi seu próprio filho. Seu bebê, Marcos, que havia sido roubado, foi criado como um escravo. Claro que ele ignorava que aquele homem fosse seu pai, mas ele foi ordenado a cumprir esta tarefa. E o algoz teve o prazer de contar a Públio que quem o havia cegado tinha sido seu próprio filho, que ele havia sido criado como um escravo, debaixo de maus tratos, de muita aspereza, de muita infelicidade também. Então, suas provas aumentaram ainda mais. Ainda mais. Ele e sua filha cegos passaram longos anos de solidão, de sofrimentos, mas teve um ponto muito positivo, porque a única companhia que Lívia havia tido era sua serva Ana, cristã também. E foi essa serva quem acabou levando o cristianismo para Públio e para Flávia. Então, os propósitos, eles sempre existem, não é? Sempre existem. Nada é por acaso, nada realmente. Nada por acaso. Meus queridos irmãos, nós vamos dar uma paradinha, vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo com essa doçura de Ludmila nos trazendo esse tema desse livro tão lindo que certamente todos já devem estar querendo ler. Há 2000 anos. Até já.
Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Disse Jesus em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje com Ludmila de Oliveira Merique, que está nos trazendo esse tema baseado nesse livro maravilhoso, Há 2000 anos. Ludmila, no primeiro bloco você nos contou toda essa história de uma forma tão amorosa do livro, né? E as mudanças de Públio, elas servem como exemplo para nós de que nós podemos e devemos mudar? Com certeza, Kátia. A gente vê que isso é mais uma prova da justiça divina, porque muitas vezes, em alguns momentos de nossa vida, a gente se depara primeiramente com o desejo de mudar, de ser melhor. A gente começa a se empenhar nesse caminho, mas os nossos defeitos ainda estão lá. E tem momentos em que a gente chega a desanimar um pouco. Às vezes a gente pensa, olha, eu não tenho jeito, eu não consigo mudar isso. Por mais que eu me esforce, eu sempre cometo esse erro. Mas então esses exemplos servem de ânimo realmente para a gente. Porque Públio, por exemplo, aquele homem que foi extremamente rígido a vida inteira, que jamais havia cedido em nada, tanto que chegou a suportar 25 anos de afastamento da pessoa que ele mais amava na vida para não ceder nos seus princípios, ele chegou ao ponto de perdoar aquele que talvez tenha sido seu maior algoz. Porque a gente comentou rapidamente sobre o rapto de seu filho, né? O que havia acontecido? Este homem que havia se transformado no seu algoz chamava-se André de Gioras. E ele julgava que Públio havia sido responsável por uma tragédia que acontecera com seu filho. Públio teve realmente participação,
mas não na proporção em que este pai imaginava. E Públio, por sua vez, pensava que a situação tivesse sido resolvida. Ele ignorava que tivesse cometido um mal tão grande. Mas seu caráter rígido levou a isso, porque se ele tivesse sido mais inflexível, ele teria procurado aquele pai para esclarecer a situação. Como ele não quis ceder, essa terrível trama de ódio, de desejo, de vingança... Se agravou, né? Se agravou. Então, este homem roubou o seu filho, seu bebê, que era o seu herdeiro, porque naquela época precisava sempre de um filho homem para ser o herdeiro das tradições, da posição da família. Então, sequestrando esse filho, passou a criá-lo como um escravo, tratando-o de maneira muito rude, muito bárbara, com muitos maus tratos, planejando que um dia este homem seria seu instrumento de vingança, conforme ele realmente conseguiu executar naquele momento, naquele cerco de Jerusalém. Públio, como seria de se imaginar, nós imaginaríamos, né, que ele teria uma sede de vingança por este homem, mas acontece um momento de profunda transformação sua, em que ele percebe que realmente todos aqueles princípios nos quais ele se baseou não lhe serviram de nada, só trouxeram a dor. Então ele perdoa verdadeiramente aquele homem. E ali ele tem o início desse processo de mudança que foi acontecendo ao longo daqueles 7 anos que ele e sua filha enfrentaram de cegueira. E ao longo desses anos, a gente vê a confirmação de que a enfermidade muitas vezes é uma bênção. Porque se ele estivesse de posse de sua saúde, talvez ele tivesse continuado o mesmo. Teria continuado arrogante, teria continuado a mesma criatura, né? Exatamente. Mas a doença o obrigou a se recolher. Então, ele ouvindo aqueles conceitos que Ana, aquela serva, trazia, que era um espírito muito elevado também, apesar de naquela encarnação estar ocupando uma posição de serva, ela também é um espírito muito elevado, de muita bondade. E Ana foi, ao longo desses anos todos, trazendo aquelas lembranças, aqueles ensinamentos de Jesus. Então, ele pôde se transformar verdadeiramente ao longo daqueles anos. No seu desencarne, que aconteceu em mais uma tragédia, que foi a erupção do Vesúvio, porque eles haviam se transferido para Pompeia, que era um lugar mais tranquilo. Eles vêm a desencarnar dessa forma trágica, e ele já estava um homem bem modificado. Claro que nós não podemos também ter a ingenuidade de uma transformação total. Total. Né? Mas a gente vê que ele já havia realmente dado o primeiro passo, que é o mais importante. Porque não importa quanto tempo nós levemos para reparar os nossos erros. O importante é a gente dar o primeiro passo em direção a isso, né? Então, ele já estava pronto para esse processo. Toda aquela vaidade, aquele orgulho, aquela rigidez, já haviam cedido lugar a conceitos mais doces, mais amorosos de Jesus. E nessas conversas que eles tinham a respeito do Mestre, ele chega a comentar que ele, como homem importante que era na época, muita gente o procurava discretamente para tentar interceder por Jesus. Mas nós sabemos que, ostensivamente, ninguém se pronunciou a favor do Mestre. Né? Todos se retraíram, se esconderam com medo das represálias. E ali, depois de todos aqueles anos, ele vem a saber, através de Ana, que uma pessoa somente havia intercedido publicamente por Jesus, que tinha sido justamente Lívia. Lívia, nós ficamos sabendo então, que foi a única pessoa que não teve medo de se expor em favor do Mestre, coisa que nós não temos oportunidade de saber através de outras fontes. É verdade. Né? Por isso você disse que são as informações dos bastidores, Exatamente. O que acontecia, né? A gente tem acesso a informações muito valiosas, então isso vai formando um panorama em que a gente compreende muito melhor aqueles acontecimentos, juntando, né? Juntando as peças, compreendendo aquelas pessoas,
suas motivações, seus sentimentos. É muito enriquecedor. Muito. Toda essa longa e dolorosa trajetória, ela nos leva, com certeza, né, Ludmila, a refletir sobre os momentos preciosos que surgem para todos nós. Porque na nossa vida, embora às vezes não tenhamos, graças a Deus, tragédias tão terríveis, tão drásticas, mas os fatos que acontecem, eles também podem ser ali analisados, estudados, uma reflexão, né? Fala um pouquinho sobre isso. Certamente. A gente vê nesse prefácio de Emmanuel, conforme a gente até já falou lá atrás, que ele coloca essa sua existência, trouxe para nós, para dividir conosco suas experiências, para nos servir de roteiro, para mostrar suas quedas, para mostrar que é possível a gente se reerguer, se levantar. A gente muitas vezes acha que precisa um acontecimento muito grandioso, um fato muito impactante para a gente realmente mudar, para a gente realmente passar a seguir Jesus. Porque uma coisa é a gente dizer que segue Jesus e a outra é realmente praticar, né? A gente fica esperando que algo muito grandioso aconteça, mas Jesus respeita cada um de nós, o tempo de cada um. Conforme ele próprio disse a Públio, naquele encontro que os dois tiveram, ele disse: eu não vim para derrogar as leis da natureza. A gente primeiramente interpreta isso como a natureza, os frutos, as árvores, mas ele também estava se referindo à natureza íntima de cada um. Ele conhecia Públio. Ele sabia que para ele, naquele momento, seria muito difícil abandonar seus conceitos. Tanto que ele diz que sabia que só os séculos de sofrimento iriam fazer com que ele se encaminhasse ao regaço do Pai. Então, ele não veio para forçá-lo a segui-lo. Ele respeitou, fez o convite, mas respeitou o seu tempo. Jesus faz todos esses chamamentos de forma suave. Não é um impacto tremendo. Por isso que a gente precisa estar atento, com o coração aberto, porque são realmente minutos. Jesus disse a Públio que aquele minuto era decisivo no seu destino, que aquele minuto faria diferença entre segui-lo naquele momento ou milênios depois, que foi o que aconteceu. Ele optou por não segui-lo naquele momento. Mas todos nós recebemos esses minutos que podem ser gloriosos, só que muitas vezes não estamos atentos. Estamos sempre com os pensamentos ocupados em outras coisas. Por isso que o vigiar e orar é tão importante, para a gente estar com essa conexão com o alto e poder estar com o coração receptivo para perceber esse chamamento tão sutil, mas que pode fazer toda a diferença nos nossos destinos. E que se apresenta de formas das mais variadas. Não é? Nós esperamos sempre uma cena linda de novela, de filme, mas é no dia a dia, naquelas pequeninas coisas que esses minutos, esses chamamentos se apresentam. E essas oportunidades que Jesus nos dá vêm através do irmão que necessita ali do nosso auxílio. E muitas vezes é o nosso próximo mais próximo. Mais próximo, e nós muitas vezes preferimos olhar para o outro lado, preferimos ignorar, né? Então, como você disse, o vigiar e o orar, ele faz com que fiquemos ali abertos às oportunidades que Jesus nos oferece para nossa... atentos realmente, né? Vigiando, não no mau sentido, mas atentos para realmente não perdermos esses minutos preciosos de chamamento. Essa vigilância é no bom sentido. Sim, totalmente no bom sentido. Não é? Agora, esse livro, com tantos ensinamentos, com tantos exemplos, você nos diria que qual seria a maior lição que ele nos traz? Olha, esse livro nos traz lições lindas e maravilhosas do início ao fim. Ele é um repositório de lições. Mas eu acredito que a maior lição seria a de que o bem é sempre maior que tudo, mesmo quando aparentemente só há o mal. E isso até se reflete nos dias que nós estamos vivendo.
porque vivemos tempos tumultuados, né? Muito turbulentos em todos os setores, e tem horas que parece que o mal está tomando conta. Mas a gente vê, através dessas histórias, que o bem é sempre muito maior. Públio, por exemplo, que havia optado pelo caminho do erro, ele seguiu primeiramente seus instintos, mas depois ele palmilhou passo a passo, ele percorreu todo o seu caminho da sua trajetória de regeneração, de reparação, e veio se tornar Emmanuel, esse espírito que é um grande benfeitor de todos nós. Eu acho que nós não temos palavras que façam jus à bondade de Emmanuel, à sua sabedoria, seu carinho para conosco, porque Emmanuel tem para com todos nós os carinhos de um pai, o desvelo com que ele sempre trouxe ensinamentos, tudo que ele nos trouxe constitui verdadeiramente um roteiro para as nossas vidas. Então a gente vê que até na encarnação anterior, que ele havia sido um grande criminoso, depois, como Públio, também optou pelo caminho do erro, mas a reparação é possível, o bem sempre vence. Por mais que ele tenha cometido algum mal, o bem triunfou. Então, assim serve para todos nós. O bem que nós trazemos no nosso íntimo, às vezes, ainda não aflora totalmente. E nós nos julgamos incapazes de fazer o bem, pensamos que talvez não seja nem essa encarnação, nem na outra que vamos conseguir superar. Mas Deus não tem pressa. Deus respeita a nossa natureza íntima, porque Ele sabe que o bem... Foi o que Ele disse, a Públio, né? Exatamente. Que Ele respeita e não veio para derrogar essas leis. Então, acho que essa grande lição de que o bem sobrepuja tudo, que o amor vence tudo, eu acho que é a maior lição que esse livro pode nos dar. Que esse livro nos traz. Além de todas as outras, Além de todas as outras. E você fez aí uma reflexão sobre os momentos que vivemos, os tempos difíceis que passamos em todas as áreas, não é verdade? Todos os setores, se a gente analisar, enfrentam problemas atualmente. A moralidade que deveria estar melhorada, né? Exatamente. As famílias, a política, a sociedade como um todo, né? Todos estamos enfrentando problemas, mas todos serão superados, porque o bem é sempre maior. Porque o bem é sempre maior. Você está nos trazendo, com essas suas palavras finais aqui, uma lição de ânimo, né? Uma esperança para que tenhamos a certeza de que só através do amor, só através dessa transformação e reforma que todos nós precisamos fazer é que encontraremos isso, não é, Ludmila? Certamente, certamente. É necessário realmente fazermos essa autoanálise, né, para reconhecermos aquilo em que precisamos mudar e aproveitarmos todos esses exemplos que recebemos, né, que a doutrina nos traz, essa literatura que nos foi trazida através dessa parceria de Emmanuel com Chico Xavier, que não poderia ser mais perfeita, não é? Não poderia, são tesouros verdadeiramente que nós não podemos deixar cair no esquecimento. Por isso, também a intenção de trazer este livro como tema, porque são livros riquíssimos. As obras ditas, os romances históricos de Emmanuel, nos trazem os 3 primeiros séculos do cristianismo. Então, é um material muito vasto para a gente compreender o cristianismo na sua essência, para a gente ter realmente como roteiro esses benfeitores que estiveram antes de nós. Ludmila, nós agradecemos muito sua presença, que você não demore tanto para retornar aqui ao nosso programa, porque certamente são momentos como esses que fazem com que a gente reflita e leve tudo em consideração. Muito obrigada, Ludmila. Eu que agradeço a oportunidade, Kátia. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje. Lembrando a todos que visitem o Laje Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença, que necessitam do nosso amor. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, esse meigo nazareno,
caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.